Vamos lá, meu povo. Agora as coisas chegam. Agora o Enem chegou. Porque ou prova para gostar de vanguardas, né, Ronald? Mas eu não lembro, Paulinha, porque UFBA eu não fui, né, não foi minha pegada, mas você foi uma das experts da época da UFBA. Uhum. A UFBA gostava também, né, na literatura. Gostava porque é o seguinte, o movimento moderno, né? E aí é moderno, modernismo mesmo, é um movimento que mexe com tudo que algumas universidades públicas adoram, que é o Hum, sentimento de nacionalidade crítica. É uma nacionalidade crítica, não é aquela nacionalidade romântica, cega, mas hum, é uma nacionalidade que olha para o povo como o povo é, que olha para os falares como um patrimônio, e não como uma forma de instituir status quo, né? sim. Então, a UFBA fazia o seguinte, ela não necessariamente trazia questões de vanguarda, mas ela trazia, por exemplo, livros como Pau-Brasil, Hum, né? Macunaíma. Você não tem como trabalhar Macunaíma sem falar de futurismo, sem falar de surrealismo, as próprias histórias do folclore brasileiro dialogam com essa questão psicanalítica, com essa questão surrealista, com essa questão do inconsciente coletivo. Então, o duro era você fazer essas análises para criaturinhas de 17, 16 anos, né? Porque uma coisa é você contar a história do livro, depois a outra é você dizer, olha, isso dialoga com o inconsciente coletivo. Isso fala do nosso inconsciente. Aí você tem que explicar o que é inconsciente, continua sem entender direito. Então, assim, as vanguardas, até porque aí a gente já pode começar a falar sobre isso. Vanguarda é uma palavra que vem do francês e quer dizer à frente, visão à frente. E até então, até o início do século XX, final do XIX, eu acho que a gente já começa a mudar um pouco em questão de mundo, não Brasil necessariamente, né? Porque o Brasil tem um passo próprio, o Brasil respondia sempre a um estímulo europeu. Mesmo depois de independente, né, ele continuou fazendo isso. E a história da arte está muito focada na repetição do passado. Mesmo que a gente volte ao passado no presente, que a gente sabe que ninguém volta, a gente sempre vai. Essa coisa de se eu pôr essa caneta para cá, quando ela volta, ela não volta, ela vai de novo, porque é um novo espaço e um novo tempo, né? Então, se eu durmo, quando eu acordo, eu sou outra pessoa ocupando um novo espaço, um novo tempo, né? Que é Heráclito, o mesmo homem não se banha duas vezes. Ora, se o mesmo homem não se banha duas vezes nas mesmas águas do mesmo rio, se só existe uma coisa permanente, que é a inconstância, nós nunca voltamos. Um pêndulo não vai e volta. Ele só vai. E quando, teoricamente, ele está voltando, ele está indo de novo, né? Porque quando a gente vai para um lugar e depois a gente retorna para casa, a gente está percorrendo um outro momento. Nós já somos pessoas diferentes pelas experiências que nós vivemos nesse tempo. Então, o que acontece? Eu falo sobre isso porque a gente vive dizendo assim: o neoclássico retorna ao clássico. Não é, ele bebe no clássico, mas a gente dizer que o neoclássico faz a mesma coisa que o clássico uma inverdade. Dizer que Leonardo da Vinci, Michelangelo retornam ao clássico e pronto, não é assim. Eles bebem no clássico, mas, inclusive, quando a gente tem a cultura greco-romana, você não tem a visão de cristianismo. Né? Então, os caras vão pintar o teto. E a gente já falou tudo isso com os meninos. É só para dizer que vanguarda significa eu vou olhar para frente, por isso futurismo. Eu vou trazer as minhas impressões de dentro, minhas expressões, é o expressionismo. Eu vou mergulhar no que eu tenho de inconsciente, que é algo fantástico, né? Porque se você mergulha no seu inconsciente, ele vai deixar de ser inconsciente, né? Então, eu vou trazer o meu inconsciente. E aí ele põe no.
No surrealismo lá, algumas imagens. Aí alguém diz assim, o dadaísmo é a total bagunça. Não, dadaísmo não é bagunça. Dadaísmo é uma revisitação ao conceito de lógica. A lógica é não ter lógica, ou seja, alguém está dizendo que isso só é lógico, porque disseram que é lógico. Mas se dissessem que era lógico outra coisa, o que é lógico passaria a ser totalmente lógico. Né? Então, é um jogo filosófico bem interessante que as vanguardas trazem, e que nos empurram para uma outra concepção artística, que, obviamente, como o belo era considerado o greco-romano, o academicismo, quando se vê uma ideia dessa que está aí na frente, como o Ronald colocou, por exemplo, do fauvismo, as pessoas que são presas às convenções tradicionais vão dizer: isto é horroroso, isto não é arte. E é o que a gente vai colher na Semana de Arte Moderna, é bem isso, né? Será que vanguarda europeia é arte? É uma boa pergunta, professor Ronaldo. O senhor acha o quê? Bom, o professor Ronaldo acabou de. Eu acho massa, porque ele cai e antes de cair, ele fica assim parado, né? Aí eu nunca sei se ele está pensando, porque como um bom filósofo ele pensa, ou se realmente houve algum problema na internet. Mas é isso. Então, as vanguardas são uma forma, não é, de questionar a arte tradicional, e isso vai gerar muita crítica, tá? Inclusive dos conceitos de belo, instituídos de uma forma tão intensa pelos gregos. E nós temos aqui o estudo de 6 vanguardas, duas das quais nós vamos ver neste encontro, que é o fauvismo, ou fauvismo, já que é uma palavra de origem francesa, e o expressionismo. Lembrando que em matéria de prova, quando a gente fala do fauvismo, ou do fauvismo, está em um dos grandes representantes. Olá, professor! O senhor, Olá, o senhor se machucou, professor? machuquei, apertei aqui em alguma coisa de sair sem querer. Eu estava dizendo a eles, viu, Ronald, que essa questão das vanguardas é um olhar diferente para essa visão tradicional da arte, dizendo não é isso que a gente quer, e que hoje a gente pegaria duas, que é o fauvismo, o fauvismo e o surrealismo, o expressionismo, mas que, embora a gente tenha essa representação fantástica, que é o Henri Matisse, o fauvismo é o que menos aparece, né? A gente, inclusive, tem livro que nem traz o fauvismo, que passa de batido, mas eu acho que em respeito ao Matisse, a gente precisa falar um pouco desse movimento, né? Exato. Deixa eu só me situar aqui. Tá. Na sequência do movimento Art Nouveau, sendo que o Art Nouveau focou bastante, não posso dizer que focou, mas muito mais um movimento, não é que seja só, mas é um movimento muito mais arquitetônico, né? A gente vai ver que a preocupação estética tem muito a ver com um momento novo ali da França, que vai caminhar para aquilo que a gente conhece como Bela Época, etc. As cidades, né? Você falou na aula passada, da questão do Rio, que começa ali a partir da vinda da família real, e depois de São Paulo, com toda a questão da ascensão dos produtores de café como é que chama? Do leite, né? Então, produção agrária que vai desenrolando até chegar na República e tal, e que vai ser justamente a política que vai dominar a política café com leite. Então, você tem um movimento que está muito ali preocupado com uma ascensão social e mistura muita coisa, tem muita riqueza. Já o fauvismo traz uma temática que não sairia, mas foca mais na questão emocional. Ele já traz alguns aspectos. Mas professor, veja, quando a gente sai lá do romantismo e entra no realismo, não tem isso? Isso aí é o que a gente chama, dentro da perspectiva hegeliana, de dialética histórica, né? Então, esse movimento que você traz de materialismo, de realismo
e depois entrar no movimento que mexe com as emoções, permeia idealizações, faz parte do entendimento, e aí você pode até achar estranho o que eu vou lhe dizer para os senhores e as senhoritas, é que isso faz parte de algo que os filósofos dizem que é a dialética do conhecimento, os filósofos marxistas, mas também uma perspectiva de dialética histórica, como vão dizer os conservadores a partir de Hegel. Então, na arte, isso não é diferente. Se no momento vai caminhar para um materialismo, para determinadas formas, e se essas formas forem extremas, não se assuste se o segmento posterior venha trazer uma certa simplicidade. Se o movimento anterior focava mais numa lógica, focava mais numa questão material, o de agora vai voltar para o emocional. E assim as coisas vão caminhando. E aí você tem essa vanguarda europeia, né, que... Bom, o Ronald travou aqui, tá, gente? Deve estar tendo algum problema na internet dele. As vanguardas, então, é uma ruptura dessa ida e volta. Ele ia falar exatamente isso. As vanguardas vão quebrar essa sequência, né? Eu trabalho um aspecto, aí o movimento seguinte vem de encontro a esse aspecto. E isso vai girando. E o movimento fauvista é exatamente esse movimento mais simplista. Repare que essa tela do Matisse é chamada A Dança, ela é uma tela que gosta de aparecer em prova, é uma das mais famosas dele, que traz exatamente essa ideia de o que é a dança, né? É mais uma preocupação de dizer o que é do que como é. Então, essa leveza é como se o corpo perdesse o peso. E se trabalha no fauvismo com as cores, inclusive, mais puras, as cores mais, como é que a gente pode dizer, taxadas. Não tem essa coisa da mistura, não é? Então, a gente tem aqui um movimento, uma vanguarda, que muitas vezes se confunde com o próprio expressionismo, né? Então, eu terminei dizendo outra tela do Matisse, essa de 1905, repare que a dança de 1909, tá? Há alguns que trazem um conceito, que é um conceito que não deve ser abraçado, de isso é fácil de fazer ou é difícil. A questão aqui não é essa, é estética. Então, eu já falei das cores puras. O emprego arbitrário da cor, é importante que a gente entenda o que é arbitrário. Arbitrário é o que não segue a regra, é o que não segue convenção, tá? É uma decisão que se toma a partir do que se deseja. A simplificação de formas, ou seja, não há mais uma complexidade naquilo que se quer demonstrar, e não, olha, presta atenção, as vanguardas europeias, e o fauvismo está aí, não se compromete com a representação fidedigna da realidade. Eu, enquanto pintor, não sou um representante da realidade, tá? Eu vou fazer a minha representação, inclusive me preocupando muitas vezes com o caráter simplista. Por isso que se fala da influência da arte primitivista. A arte primitivista está lá, inclusive, na arte pré-histórica, né? Só que aí a gente já passou pelo impressionismo, já passou pelo pós-impressionismo do Van Gogh também, né? E, de repente, a gente está num processo em que a preocupação é com a expressão simples, sem a complexidade. Agora, eu olho isso aí, não sinto nada, tá tudo bem. Eu olho isso aí, sinto repulsa, tá tudo bem. Eu olho para isso aí e sinto um contentamento, eu acho bonito, tá tudo bem também, né? Então, aqui, o que eu tenho que interpretar? O que eu tenho, não se tem. Arte não é uma imposição, né? Então, eu vou fazer uma comparação entre
o fauvismo e o expressionismo para chamar você para a ideia, talvez exatamente esteja aí o motivo de o fauvismo aparecer pouco e o expressionismo muito. De uma certa forma, eles dialogam, há um diálogo entre eles, né? Você olha essa imagem e diz assim, eu estou achando expressionista, mas a gente precisa compreender que o expressionismo é uma viagem de dentro para fora. Como assim? O pintor vai puxar de dentro o que ele imagina ser a sensação. E aí eu coloco na tela. É claro que vai ser diferente, porque você não vai ter uma imagem assim. Você vai ter uma deformação. Aí você diz assim, mas quando a gente faz isso aqui, a gente não está numa deformação, mas ele aí está preocupado em expressar o movimento. Por isso a dança, essa soltura toda. Aqui ele expressa uma imagem. Então, uma preocupação em ser o mais básico possível. Aqui não. Então, bem-vindo ao movimento expressionista, que também não tem a menor preocupação com a realidade. O movimento expressionista não se preocupa em retratar uma realidade, é um movimento de dentro para fora. Eu vou colher dentro de mim o que há como sensação e vou colocar isso materializado. Porque na literatura o expressionismo vem de outras formas, mas na arte, na pintura, artes plásticas, na pintura, na escultura, no cinema, porque você vai ter o cinema expressionista, tá? Você vai ter, inclusive, os filmes de terror, os filmes que vão trazer para a roda essa questão do medo, da sensação, né? Figuras que vão surgir a partir da literatura, como Frankenstein. Frankenstein é uma figura expressionista, né? Algumas figuras da saga Crepúsculo que vão surgindo são bem expressionistas. Imagens do Exorcista são bem expressionistas. A imagem da menina que vai girando a cabeça, né, em cima do pescoço. Então, o expressionismo é uma representação, né? Então, vamos aqui. O expressionismo é o instinto na arte. O que é o instinto? É aquilo que eu não controlo. Olhe como há uma deformação. Olha essa imagem aí ao lado. Tá? Olhe como é que o Kirchner traduz esse sentido, ou esse modo de ver, mas não é o que ele vê, é o que ele sente. Trata-se de uma pintura subjetiva, dramática. É uma forma de expressar sentimento. Quando a gente fala do expressionismo, a gente está trabalhando com cores irreais. O que são cores irreais? São cores criadas a partir dessa intenção. O que eu vou reproduzir? Então, há uma preocupação que é com o expressar do sentimento. Da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão. O que é essa forma plástica? Eu vou pintar o amor, eu vou pintar o ciúme, eu vou pintar o medo. Forma plástica é essa imagem artística. Eu vou pintar a miséria humana, eu vou pintar a prostituição. E como eu vou pintar, a partir do que eu cito, há uma deformação da figura para ressaltar o sentimento. Quem faz muito bem isso é o Cândido Portinari. A gente vai falar um pouquinho mais à frente da obra do Cândido Portinari, intitulada Os Retirantes.
Quando você olha as pessoas que compõem a tela, você não consegue ver pessoas. Você não consegue enxergar pessoas. Parece que há uma deformidade. Produto de quê? Do medo da morte. Tá? Então, essa concepção do expressionismo é essencial. O psíquico é mais importante do que todas as formas e regras de composição. Então, é o que eu sinto, é que sensação isso me traz. Basicamente, o expressionismo se concentrou na Alemanha entre 1905 e 1930. É muito tempo. É muito tempo. E pintores do mundo todo vão beber nessa fonte, vão colher nesses galhos. Dando aula de História da Arte, eu respondo muito perguntas dos alunos de terceiro ano, né? E eles, outro dia, me fizeram uma pergunta sobre essa arte passa a ser uma convenção aceita a partir de quê? Gente, o novo assusta muito, tá? Inclusive tem um filme que eu indicaria para vocês, chamado Meia-Noite em Paris, que fala de um escritor que está numa crise de inspiração e ele viaja com a noiva para Paris e acontece lá um lance muito surreal, que ele consegue retornar ao passado das vanguardas. Então ele encontra Pablo Picasso, ele encontra Salvador Dalí, ele encontra Hemingway. Claro que isso aí é uma viagem também no aspecto psíquico, é como se a gente estivesse entrando na cabeça dele, da forma como ele vê o mundo, né? Então, a gente, quando vai lá nesse passado, percebe como é difícil ser vanguardista na arte, porque você vai de encontro a uma série de preceitos, de paradigmas defendidos pelos artistas da época que gozam de prestígio, né? Então, eu gozo de prestígio, então, socialmente, a gente toma a ideia de que tal pessoa, tal artista, tal arte são inabaláveis. Aí chega uma galera e diz assim: mas eu sou fulano de tal, né? Ele é fulano de tal, tem que ser respeitado. Aí o outro que quer renovar diz: mas isso está ultrapassado. Isso gera uma grande briga. Olha o que o tropicalismo gerou. O tropicalismo gerou muita discordância. Por quê? Porque queria inovar, sincretizar. Tá aí, eu acabei de falar do expressionismo no cinema, e esse foi um dos primeiros filmes, o Gabinete do Doutor Caligari, 1920. Vocês imaginem o que é o cinema em 1920. Inclusive, é cinema em preto e branco, né? Esse expressionismo alemão vai para o cinema. Então tem que ser, olha, o cinema é mudo, então ele tem que ser muito expressivo, tá? Ele tem que ser muito expressivo. Mas esse expressionismo aparece muito nos filmes de terror. A gente está dizendo aí, às vezes é difícil de definir qual é o estilo, mas não dá, não tem como, não há mecanismo de você assistir as primeiras versões, porque a contemporaneidade faz muita releitura de filmes, né, de histórias, mas é muito difícil você pegar as primeiras versões de Frankenstein e não entender que aquilo tem caráter expressionista, tá? Só que a gente percebe muito nas provas. Esse caráter expressionista nas provas está muito ligado, está muito conectado às pinturas. As pinturas expressionistas, elas aparecem mais nas provas do que os filmes expressionistas. Se eu lhe disser assim, eu não vou estar mentindo se eu disser que eu não recordo
de uma questão estilo Enem, falando do expressionismo no cinema. Mas eu lhe digo que lembro de questões de expressionismo na pintura, porque a gente tem Anitta, a gente tem Cândido Portinari, né? Então, figuras que são muito, às vezes, determinados aspectos da pintura do Di Cavalcanti. Isso falando da gente aqui, do Brasil. Eu ainda nem me preocupei em ir para a Europa, para buscar esse expressionismo europeu, principalmente o expressionismo alemão, né? Então, um aspecto muito importante é essa maneira de colocar a imagem, ela fica deformada. É como se nós estivéssemos dizendo que se desconstrói. Por quê? Porque a gente viu já que é o que a gente sente. Então, tá aí duas cenas, né? Estão aí na sua frente, que são cenas do filme Nosferatu. Nosferatu é de 1922. Repare que aqui, ó, a gente está falando de 1920, com o gabinete do Dr. Caligari, e aqui o Nosferatu é de 1922, do Murnau. Embora tenha usado diversas locações reais, o que não era comum nos filmes da época, o filme desenvolve o desespero e a angústia de maneira crescente e assustadora. Então, o que a gente falou para você? Que o expressionismo trabalha muito com a construção artística do medo. Como é o medo, mostra. Como é o ciúme, bota. Como é a ansiedade, bota. Ora, o que os filmes de terror mais trazem? Medo. Por isso é muito difícil a gente trabalhar um filme, dizendo que esse filme é expressionista, sem que ele seja um filme de terror. Inspirado pelo movimento expressionista, o fundador dos estudos da Universal, o Carl Laemmle, ficou famoso por produzir filmes de terror para o cinema mudo norte-americano, como o Fantasma da Ópera, em 1925. O Fantasma da Ópera, gente, é muito mais suspense do que terror, né? Ficou, na época, como conhecido e classificado como um filme de terror por causa da deformidade do rosto, né? Da personagem principal, que se esconde, mas que tem uma voz linda, linda. Coisa fantástica a maneira como a gente que gosta do filme. Eu sou fã, tá? Tanto da primeira versão quanto da segunda. Né? E é um filme que descamba muito para o caráter romântico. É um filme que descamba para o caráter romântico. Né? Então, esse expressionismo se apresenta também dentro do universo do cinema, e vou repetir, pela importância que isso tem. Embora quando o vestibular chega e nos traz o expressionismo como uma das principais vanguardas cobradas, não é o filme de terror o ponto mais cobrado, e sim a pintura de, principalmente, figuras como Anitta Malfatti. Olha aqui, eu gostaria de pegar algum tempinho aqui para a gente falar um pouco sobre essa tela. Olha como ela é expressionista. Olha essa criança, deixa eu pegar aqui um laser, né? Olha essa criança aqui, a maneira como Cândido Portinari, de forma extremamente delicada, sensível, demonstra o que é a fome. Porque essa forma anatômica, pele e osso, é desnutrição. Ao mesmo tempo, professor,
Que Ô, bom lhe senhora, ver. O que foi que houve, professor? eu tive que, como é que chama isso, reiniciar o computador todo que estava entrando, a gente estava esperando o anfitrião, aí eu tive que desligar tudo, entrar de novo. Não, velho. Ah, E esse, massa. esse rosto cadavérico dessa criança com um chapéuzinho aí no chão? É. E esse ser que está no braço aqui, no colo dessa mulher, o que é? Fantasma, né? É, é um negócio impressionante porque tem uma forma que nem é humana e nem é animal. Está plasmada, parece energia, parece uma criança que já morreu. Vamos botar aqui É aquela ideia do a, interior do anjinho, né? O anjinho, é, o anjinho. a mortalidade também infantil, que é muito comum, né? Mas nada para mim é tão expressionista quanto esse símbolo da foice aqui, o urubu, com esse bastão formando a foice, que é o símbolo da morte, como o último, é como se ele colocasse como último elemento para dizer essas pessoas vão viver sempre assombradas e perseguidas pela morte, né? Então, assim, muito expressionismo e o maior foco é o olhar, quando a gente observa. E aqui essa imagem ela está adaptada, né? Mas no chão a morte está em forma de ossadas, no céu a morte está em forma de urubus. E entre eles você percebe claramente a expressão do desânimo, do medo, do desespero. Ali o último menininho aqui na nossa direita, com a famosa barriga d'água, né? Esquistossomose aí, comendo solta, e todo mundo. Eu quando trabalhava Vidas Secas, você que falou da UFPA da antiguidade, né? Antiguidade mesmo, porque já tem aí mais de uma década, com certeza, né? E quando eu falava de Vidas Secas, eu fazia o comparativo, né? Entre a história de Vidas Secas e o quadro Os Retirantes, até porque já apareceu o tema de redação fazendo essa conexão. E a gente falava muito, eu lembro de turmas falarem assim, o que faz essas pessoas continuarem andando, né? Porque a gente está vendo a morte aí. O que essas pessoas... E o título do quadro é Os Retirantes. O que faz com que as pessoas continuem caminhando? O instinto, o medo de morrer, né? O que faz um animal lutar pela vida? É instintivo. Você não para É, para pensar, eu vou morrer mesmo, então eu vou sentar aqui e esperar, né, Ronald? O que você acha? não. É a pulsão de vida e de morte aí se degladiando. E tem aquela coisa de, você falou de vidas secas, né? Que você sai comendo tudo que pode, tudo que não pode, para você se agarrar a um fiozinho da vida que ainda tem ali. Sim. Porque apesar da dor ser muito grande, essa é uma questão, né, diferente da questão psíquica. Eles sabem o que é Uhum. a dor, que é a fome, que é toda aquela privação. Então, eles têm consciência daquilo que eles estão sofrendo. Eles querem matar a fome, etc. Mas eles sabem o que está fazendo eles sofrer. Então, eles se agarram à vida a qualquer coisa. E é uma luta estranha, né, no sentido de que essa percepção, a percepção existencialista, e às vezes até um pouco burguesa, do sentido de dizer assim, não, por que eles não sentem e esperam a morte? Não é melhor do que ficar nessa luta, né? E é justamente essa luta para eles é aquilo que ainda está ali. E a gente vê muito isso no continente africano, em algumas comunidades que foram extremamente exploradas, né? Roubadas séculos e séculos, numa miséria absurda, né? E você ainda encontra uma alegria, uma música, uma dança, porque o sofrimento está ali, mas eles não querem tirar a vida, eles querem tirar o sofrimento. E tem a consciência disso. Então,
essa análise de esperar a morte, não sei o quê, ou como às vezes a gente vê, né, em algumas pessoas hoje, não estou merecendo o sofrimento de ninguém, as pessoas dizem, a vida é muito ruim, a vida é ruim, a vida é isso, a vida é... E esse E, pessoal aí, e às vezes a brincadeira, a frase fortuita do eu quero morrer, eu vejo muito isso. As pessoas, sim, assim, diante de qualquer situação, saem de forma instintiva, não é pensando eu quero morrer mesmo assim. sim, Eu quero morrer. E elas terminam desconhecendo, ou pelo menos negligenciando, o poder da palavra, né, Ronald? sim. Então, essa questão aí é uma luta que não é psíquica, e a gente precisa entender que é uma luta pela vida. Sim, E é uma luta muito material, no sentido de real, é o pouco para se alimentar, o pouco para matar a sede que eles estão buscando. Às vezes, sem saber onde nem como, mas estão lutando. sim. É continuar caminhando, né? Caminho, É não como sei uma para pessoa que está onde. correndo afogado, fica se debatendo ali, mesmo que não esteja respirando direito, mas está ali. Quando tiver o último fôlego, ela está tentando. É a luta pela sobrevivência. Sim. Instintiva, não tem nada de psíquico aí. É instintivo. E o grande lance, gente, é como o artista vanguardista vai expressar isso. Porque se você pega o artista realista lá, se o Courbet fosse fazer isso, ele faria de um outro jeito. Se o artista romântico fosse fazer isso, se, sei lá, Delacroix fosse fazer isso, ou Géricault fosse fazer isso, eles fariam de outra forma. O vanguardista, ele não tem uma preocupação em retratar a realidade. Ele retrata como pensa ser essa fome, esse medo da morte, esse desespero. Por isso que a gente fala em distorção da imagem. Distorção é você tira da imagem esse caráter real. Repare que as imagens são, vou pegar uma palavra mais do vocabulário de vocês. A imagem a palavra veio e foi embora. Deformada. Diferentemente, olha naquela comparação que eu fiz antes, que o Ronald não estava aqui, né? Quando a gente pega o fauvismo, olha o que a gente tem. A gente não tem uma deformação, é a forma da construção com cores mais nítidas, né? Formas mais simplificadas, mas você vê uma mulher ali. Você não está vendo uma deformação. Agora, uma mulher construída com um tom de cor diferente de um lado para o outro. Mas quando a gente vem, por exemplo, e compara com isso aqui, você já percebe uma deformação. Porque não importa quem é, pode ser qualquer um. O que importa é como é que eu vou expressar esse sentimento. Como é que eu vou expressar esse desespero? Como é que eu vou expressar esse desencanto, esse medo, essa ausência de perspectiva? Como é que eu vou plasmar isso? Então, a Anitta Malfatti tem umas aí, ó, representações bem interessantes. E a Anitta, Ronald, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ela vai mudando de fase. Por exemplo, esta é uma imagem, a imagem tropical, né? É muito menos expressionista do que, por exemplo, o Homem Amarelo, né? Você tem algumas coisas aí que realmente estão mais distorcidas, mas quando você pega o Homem Amarelo, inclusive que foi o que Monteiro Lobato mais achincalhou, né? Monteiro Lobato disse que aquilo ali, e no artigo, eu acho que o melhor do artigo é o título, né? Porque quando ele vem com aquela história de que parece que ela está criando algo, né? Parece que ela está fora de uma realidade artística, né? Então, o Monteiro traz para uma discussão algo que vai
Os críticos dizem que depois da crítica de Monteiro Lobato, Anita Malfatti nunca mais foi a mesma. Nunca mais ela se recuperou daquilo, da crítica contundente que ele faz a ela, publicamente, né? E que ela só participa depois da Semana de Arte Moderna, porque o Mário de Andrade insistiu muito, mas ele, o Monteiro Lobato, modificou muito a forma da Anita Malfatti produzir pinturas. E hoje uma tela de Anita Malfatti custa milhões, né? Mas ele fez algo... Paranoia, eu estava aqui, eu fui falando e não falei do título, né? Eu falei do título, não disse. Paranoia ou mistificação? Pô, velho, você tem uma jovem pintora, vai fazer uma exposição, a primeira grande exposição dela. Vem um cara que é uma referência intelectual na sociedade e questiona, é quase uma pergunta retórica, né, para ele. Paranoia ou mistificação? E eu me faço uma pergunta, porque a Anita Malfatti, pelo menos era alguém que era conhecida, e ele fez esse estrago todo. Será que ele não fez esse estrago em outros jovens talentos? Porque Monteiro Lobato, a gente não pode tirar a questão escrita dele, a literatura dele, mas também não pode passar pano para as grandes questões as quais ele trabalhou contra essa própria cultura brasileira, sim, contra toda a questão funcionalista aí, pesou a mão no darwinismo, evolucionismo, eugenismo. E isso hoje, claro, muita gente quer passar pano, mas hoje tem documentos, né, que foram revelados de correspondências aí dele com eugenistas, obras que foram, tentou publicar obras nos Estados Unidos e tal. Então, assim, às vezes a gente precisa ter um certo cuidado, porque as pessoas gostam muito de comparar. Claro que se você pega um pintor como Portinari e pega uma Anita Malfatti, comparar não é a questão. Por quê? Porque cada um produz a arte da sua maneira. Estilo, né, meu nego? É igual um cidadão uma vez falar comigo, Graciliano Ramos era o Dostoiévski brasileiro. Eu disse, não, Graciliano Ramos é o Graciliano Ramos brasileiro, Dostoiévski é o Dostoiévski. E não existe o Dostoiévski de tal lugar. Lógico. E assim, você pode achar o Graciliano Ramos maravilhoso, tem outros que já amam Guimarães, outros Jorge Amado. o Jorge Amado, tem outros que gostam do Rubem Fonseca. Teve uma época na minha vida que eu amava ler Rubem Fonseca. Mas eu nunca parei de entender. Você estava escatológico, foi? Mas eu nunca deixei de entender, nunca passei pano para as questões do Rubem Fonseca ou do, como é o nome dele? Do Nelson Rodrigues, as posturas dele. Eu estava lendo a literatura, a arte deles, mas... Sim. Né? E o Monteiro Lobato tinha interesses outros, né? Um cara que tinha uma relação forte aí com petróleo, com como explorar petróleo. Inclusive tem uma cidade, né? Lobato, tem bairro Lobato aqui. A grande, né? Como é que chama? Que foi a grande, esqueci agora, de descoberta, né, nessa região, foi justamente. Então ele termina se aproximando, que é uma coisa assim, eu concordo muito com o que você está falando, sabe? Que a gente precisa separar joio, trigo, cenoura, beterraba, grão, sabe? Porque tem uma literatura aí, tem livros que são representações realmente de um Brasil, né? Eu, inclusive, viu, Ronald,
Quando eu dou aula de certos autores, eu prefiro ficar só na literatura. Não dá para você fazer biografia, porque senão, por exemplo, eu tive dificuldade de falar da filosofia de Heidegger, e não é uma filosofia política, é uma filosofia existencial. Aí, por quê? Porque Heidegger participa ali, no primeiro momento, do partido. Bom, eu fui estudar a vida de Heidegger, e aí, diferente dos colegas dele de filosofia, ele era o único alemão, era um de família pobre. Entrou para o seminário, estudou filosofia no seminário, e depois, quando ele está lá na universidade, vai ser o único ali que não é judeu, e vê o partido crescendo, e acha que vai ser uma coisa boa. Vai ser um reitor da universidade, e um tempo ele diz assim, espera aí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Com um ano de reitor, ele renuncia, mas pagou caro. Depois da guerra, ficou lá 5 anos sem poder escrever, 5 anos sem poder lecionar. E, mas muita gente não vou ler Heidegger, sem nem querer saber do contexto todo ali. Não é passar pano. Mas, assim, a filosofia existencial dele e as questões políticas da vida dele, a mesma coisa é a Hannah Arendt. Mas ela teve um caso. Não, atenha-se ao trabalho dela. Pois é. Porque a gente vai falando disso, assim, você vai falar do Euclides da Cunha, da obra Os Sertões, né? O cara que era militar, engenheiro, que vai com uma visão da guerra, e que lá ele visita, tanto que o livro é produto do que ele vive lá. Sim. Aí a gente fala, mas o Euclides da Cunha morre de uma forma muito inusitada em um duelo, porque ele foi traído pela mulher, e aí no duelo ele é morto. E aí, quando a gente traz determinadas coisas, parece que o que era importante passa a ser ainda mais nessa contemporaneidade em que o acidental vira essencial, né? Então, assim, eu falo do Monteiro, digo que divide opiniões, inclusive, porque tem gente que acha ele o máximo e esconde todo esse lado. Então, eu estou aqui para falar, eu digo aos meninos do Monteiro Lobato, literata. Se você quer se posicionar em relação a ele, se você perguntar o que você acha dele, li Nações de Narizinho, assisti o Sítio do Pica-Pau na primeira versão, mas entendo sim que ele coloca muitas das visões preconceituosas bastante presentes. Raramente, eu não digo nunca, porque eu não tenho na mão todas as provas, raramente as provas no aula de Monteiro Lobato falando do tia Anastácia ou de tio Barnabé. Tá? Então, eu exponho, acho que ele tem uma obra interessante. Agora, o que ele também, aí já é a outra Paula, não é a Paula que está lá para dar aula de literatura e arte. É a Paula crítica, é a Paula pedagoga, é a Paula do ser humano Monteiro Lobato, quem tem que gostar é a esposa dele, e eu não tenho que gostar, ou os filhos, sei lá quem, entende? Então, tem coisas nele, por exemplo, Nina Rodrigues, inteligentíssimo, cara que é eugenista, a gente não pode passar por cima disso. O nosso necrotério aqui é necrotério Nina Rodrigues. Um cara, um cientista de mão cheia, eugenista. Então, fez toda a catalogação, né, conseguiu mapear todas as etnias que vieram para o Brasil dos povos do continente africano, mas que, se o trabalho foi bom, a finalidade era terrível, né? Pois é. Por um lado, ele deixa uma prova documental muito interessante dessa presença, não é? Por outro, a finalidade é o quê? Qual é a finalidade? Mas, passado uns 100 e tantos anos, o que mudou de lá para cá? Quantos Ninas Rodrigues existem por aí? Então, é preciso que a gente também busque em que ponto eu vou abordar isso e para fazer o que com essa abordagem? Quando eu sinto que essa abordagem não vai trazer absolutamente nada, deixa eu pegar coisas que possam fazer. Entendeu? Mas que colocar a Anita Malfatti como um mero exemplo de expressionismo,
Ponto. E colocar também na caixa que Monteiro Lobato colocou como uma paranoica, mistificadora, não artista, é a mesma Não, coisa. O se nosso. ele fosse tratado do jeito que ele tratou, Mas outros não, artistas ele não jamais. seria nem lido. Agora, quer saber também que eu lhe digo uma coisa? É homem e está falando de uma mulher, tá? Porque o Di Cavalcante tem um lado dele bem expressionista. Eu queria ele escrevendo nessa época em que tudo virava uma briga, um duelo. Eu queria ver. Ah, Mas quando é uma mulher, eu viro e mexo e falo sobre isso. bom, eu assino embaixo sua fala e já passei e conheço vários momentos em que o cara é muito homem quando não está frente a alguém do tamanho dele. Olha, vamos lá. Vamos lá. Lazar Segal, inclusive, né, que é europeu, vem para o Brasil, se apaixona, inclusive ele tem contato com o expressionismo no Brasil. Interessante isso. Que ele vai começar a produzir as obras expressionistas aqui, e aí a gente já percebe, olha aí, ó. É impressionante porque dá para a gente, olhando determinados quadros, dizer assim, esse artista é mais expressionista do que esse, eu tenho traços expressionistas diferentes desse, né? Você vê que muitos vão investir em pontos diferentes. Por exemplo, o Edward Munch, que é o autor daquele quadro famosíssimo O Grito. O expressionismo ali, né, é algo só sensorial, assim, não tem o rosto é Disforme, é, né? é completamente disforme e não tem nenhuma relação com o ser humano. Interessante que essa imagem inicial de um grito é totalmente disforme em relação a uma imagem que tem no plano de fundo, que são duas pessoas andando. Você vê uma imagem de duas pessoas, mas por quê? Porque a intenção é dizer como é o desespero. Eu vejo. Quando alguém me mostra o grito, eu digo assim, o que é que você vê? Desespero, gente. Sabe? Uma sensação de não caber. Né? Quando você olha para essa tela morro vermelho, você sente uma imagem. Você tem ali nariz, olho, boca, cabelo, cabeça. Né? Agora, quando você olha para a criança, observe, a cabeça da criança é maior ou do mesmo tamanho que do ombro até quase a mão dela. E os braços dessa criança, pelo amor de Deus, onde é que estão? Onde é que estão, né? E os braços dela enorme acolhendo, né? É quase dar uma volta no menino todo. Exato. E é morro vermelho, né? Sim. Aí já vem, que vermelho? Por que a roupa dela é lilás e a da criança é vermelha? E que morro? E que morro? Vermelho? O morro de lugar. Olha hoje como isso é contemporâneo, né? É. Quantos vermelhos nos morros e nas crianças, com balas chamadas de perdidas e que, na verdade, só são achadas. Sim. Porque bala perdida não mata ninguém, né, professor? Bom, aí a gente fecha aqui. Repare que a gente está com os capítulos mais curtos, até porque os capítulos estão pegando vanguardas, assim, duas vanguardas, depois mais duas vanguardas. Então, eles ficam mais curtos, o que é bom para vocês não gostam muito de conteúdos muito longos, tá certo? Aconselhamos vocês a investirem em vanguardas europeias, aparece demais nas provas, demais. Nós já tivemos provas de Enem com 5, 6 questões só de vanguarda, tá certo? E quando já tem data para o simulado desse terceiro bimestre, para a gente saber até onde vai? Hoje não, né? Tem. Espera aí que eu te digo agora. Deixa eu só... É bom porque a gente já combina aqui na própria gravação. Espera aí que eu já lhe digo agora.
Porque a gente está caminhando direitinho nos conteúdos. O simulado, na verdade, isso já é até para mandar. Já estamos. Na segunda-feira, 14. E qual é a data? E qual é a data do simulado? Tem aí? Digo agora o calendário. Sistema, avaliação, deixa eu só abrir aqui. O simulado vai cair no dia 2/9, ou seja, 2 ainda temos de aí. setembro. Pronto. É porque a gente tem que mandar com a certa, né? Antecedência. Então vai até o final, o conteúdo até final de agosto, tá, galera? Na penúltima semana de agosto. Então podem jogar duro, que tá tudo certo e tá tudo caminhando na mais perfeita hora. Estamos muito bem, estamos aí começando o capítulo 14 na próxima semana. E aí a gente só tem mais o 14 e o 15 para fechar o livro C. Conteúdo da unidade, né? Porque... Pronto, e a gente vai chegar na 4ª unidade com o conteúdo da 4ª unidade mesmo, 4 bimestres. Né? Aí eu tenho até que passar, né, para a questão do... porque em arte eles não fazem o ASEI, né? Mas, por exemplo, passar o conteúdo, né? Em filosofia e sociologia, como são duas, eu só devo... No segundo ano eu chego até o 14, eu não chego até o 15. O 15 eu vou começar a trabalhar na 4ª unidade. São 2 frentes e tal. Entendi. Mas, assim, o simulado deles vai até 14. E se em arte a gente chegar até a 15, a gente já deu conta de uma unidade toda, né? Tá tudo tranquilo. Viu? Então, galera, um cheiro, bons estudos, até a próxima semana, até a próxima aula, tá bom? Beijo, professor Ronaldo. Beijo, professora Paula.